hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre o sobrenatural. E você vai precisar ter a mente aberta para ouvir esse vídeo. Eu tenho certeza que se você se propor a assistir até o final e não tiver preconceitos dentro de si, talvez esse seja um dos melhores vídeos que você verá na sua vida. Mas eu logo lhe adianto que o conhecimento que eu vou falar, e não é marketing, tá? Não é a proposta de tentar vender alguma coisa para você. Mas o conhecimento que eu vou lhe falar é real. A maioria das pessoas consegue fazer, mas o que impede elas de fazer isso é simplesmente a falta de conhecimento. Eu vou explicar para você tudo o que eu sei sobre o assunto, mas eu vou ter que mensurar aqui as palavras. Tem certas coisas que eu não posso falar, até porque, estando no planeta Terra, eu estou abaixo do jugo do diabo, do anjo caído. E estando abaixo do jugo do diabo, eu estou abaixo do jugo do governo, dos governos secretos e mundiais. Então, praticamente, eu só posso falar aquilo que me é permitido falar. Mas mesmo eu falando aquilo que me é permitido falar, eu tenho certeza que vai ser traumático a coisa que eu vou falar para vocês. Porque hoje nós vamos falar sobre teletransporte, ou como a física quântica diz, os buracos de minhoca, ou como existe um grau de bruxos e satanistas dos mais altos graus de desenvolvimento, os bruxos que estão lá em cima na escala, muitas vezes não são humanos, eles chamam de acesso, tá? Então nós vamos falar sobre uma coisa que poucos seres humanos sabem fazer, e o governo, ele caça cada pessoa que faz isso. E eu tenho um vídeo raro, do governo russo caçando um cara que utilizou dos meios do teletransporte. Você vai entender sobre o assunto. Agora, para não perder a viagem, eu vou te passar uma informação para você nunca esquecer. Você pode me chamar de doido, você pode me chamar de maluco, mas eu vou passar uma informação para você nunca esquecer na sua vida, tá bom? Ponto número 1. E eu acho que essa é a informação que deve ser travada na sua mente. Quantas pessoas ganharam na Mega Sena? Quantas pessoas que você conhece que ganharam na Mega Sena? Tirando, claro, a falcatrua do governo. Quantas pessoas? Você sabe o porquê existe o prêmio da loteria? O prêmio da loteria foi inventado porque pessoas estavam acessando o túnel do tempo. Então, a grosso modo, o prêmio da loteria é para pegar os viajantes do tempo. Porque a probabilidade de você ganhar na loteria é impossível. E você só iria conseguir ganhar na loteria ou se fosse algo extremamente extraordinário, mas ou se você viajasse no tempo. E acredite se quiser, o governo americano ele investiga as pessoas que ganham na loteria veementemente. E eu vou explicar para você poder entender. Tudo que você conhece como sistema, tudo que você conhece é apenas a base da superfície. Se você acha, por exemplo, que a maçonaria são os maiores segredos do universo, os maiores segredos do planeta, olha, eu preciso te dizer que, além da maçonaria, existem pelo menos mais 105 seitas secretas, organizações secretas que estão acima da maçonaria. Pelo menos 105. Então, a maçonaria é só uma superfície, uma base para a nossa sociedade. Tem muita coisa para cima. Muita coisa para cima, tá? Então, por exemplo, o druidismo, a seita dos druidas, já é uma seita, dando um exemplo aqui, que está acima da maçonaria. E os druidas, por exemplo, eles não vivem em sociedade.
O espaço onde se vive os druidas geralmente é em reservas florestais, no centro da reserva florestal, geralmente um castelo, alguma coisa isolado. O espaço aéreo é confinado e não tem nem acesso para você chegar lá, a não ser por helicóptero. E os druidas, eles executam um papel muito importante na sociedade, já que eles são exatamente os seres que detêm o conhecimento sobre a humanidade. Tudo que já aconteceu e tudo que está para acontecer é baseado no conhecimento que eles têm. Então, os governos, eles reservam áreas específicas para que se tenha os druidas. Isso é uma seita que está acima da maçonaria. Então não pensa você que estando numa seita como a nossa, você vai ter o conhecimento pleno sobre as coisas. Você não vai. Você não vai. Você não vai chegar nunca a ter conhecimento nenhum utilizando os meios convencionais. Tá? Eu vou te falar de um relato pessoal que eu recebi, ok? No meu e-mail. Vou mostrar um vídeo para vocês de teletransporte, para você poder entender. E vou mostrar um vídeo do governo russo procurando um cara que fez o teletransporte. Eu sei que é maluquice, pode parecer as coisas mais bizarras do mundo. Para quem tá na Blue Pill, para quem bate ponto, trabalha, tem que pagar conta, a pessoa não tem tempo de estudar, a vida da pessoa é família, trabalho, essa pessoa ela não vai entender o que eu vou falar. O que eu vou falar vai muito além. Por exemplo, a Terra que nós estamos vivenciando hoje, o pessoal chama de Terra 43. Se existe Terra 43, tem a 42, tem a 41, deve ter a 44, a 45. Então a coisa é muito sinistra. Agora, o que tem de conhecimento por trás? Bom, eu não vou falar muito mais do que se pode falar, tá? Então, basicamente é o seguinte, vamos pegar um vídeo aqui para você poder entender. Isso aqui é um noticiário, ele aconteceu em 2022 e não teve uma edição, não teve um Photoshop, não teve um Sony Vegas, não teve um Premiere, não. Foi ao vivo, aí estava rolando a entrevista, ok? A mulher estava dando entrevista coletiva de imprensa e do absoluto nada um cara saiu de um portal. E ninguém percebeu porque os acessos aos portais são muito sigilosos. Eles são assim, as pessoas não conseguem presenciar esse portal. Então, olha só, ela está dando entrevista. Agora olha para essa região aqui, ó, onde está no final do carro. Ó. Olha para essa região. E basicamente, ó, passa mais um carro, né? Eu vou aumentar aqui a imagem para ficar mais fácil de você ver. Deixa eu só conferir, dá para vocês verem, dá para vocês verem. Olha só o que vai acontecer. Um cara sai do portal. Olha só. Eu sei que pode parecer montagem tudo. Ó, o cara, tá vendo? Veja que ocorre uma distorção. Ocorre uma distorção no espaço e ele sai. Olha só. É a coisa mais bizarra. Vamos voltar lá. Ó. E sai andando como se nada tivesse acontecido. Ó. E aí, rapidamente a imagem é mudada para outra pessoa, até porque o cameraman viu uma coisa estranha e eles têm protocolos que eles têm que seguir pelo governo, obrigatórios. Quando coisas extraordinárias acontecem, eles têm que mudar a câmera rápido, tá? Eles têm que mudar a câmera rápido. Então existe um protocolo na televisão que é assim. Então olha como é que se distorceu o tempo. Então isso aqui é um dos vídeos que eu preciso falar para vocês, que é simplesmente a abertura de portais. No meu estudo, não existe nenhum livro. Se você entrar nos maiores buscadores da internet, não tem nenhum livro que te ensina a acessar esses portais. Não existe nenhum livro. A única maneira de você acessar um portal é você capturar uma pessoa que abre o portal ou você, de alguma maneira, ter amizade ou ter algum tipo de conversa, de vínculo e pedir para essa pessoa te ensinar. Porque do contrário, não tem nenhuma referência. Os druidas, por exemplo, que são uma seita que está muito acima da maçonaria,
os druidas, eles não escrevem livros. Não escrevem livros. A história nos ensina que os druidas ficam escrevendo livros debaixo de uma árvore de carvalho a vida inteira. Só que quando você escreve um livro, as pessoas podem ter acesso àquela informação e podem utilizar a informação da maneira que elas querem. Isso vai sair do controle. Então, o que os druidas fazem é o quê? Eles compilam toda a informação na cabeça e passam de geração em geração para as pessoas através do quê? Da fonética. Então eles ensinam sigilosamente para pessoas escolhidas a história da humanidade. Essas pessoas que são escolhidas como druidas são pessoas com uma alta capacidade de memorização. São pessoas que são capazes de memorizar 100 livros em uma semana. Esse é o nível dessas pessoas. Elas são preparadas desde a infância para isso. Né? O corpo delas tem certos compostos que favorecem isso. Né? Outros compostos que deixam a pessoa retardada não entram nessa pessoa, não posso falar muito aqui. Então são pessoas preparadas para isso. E aí se obtém um conhecimento, se vai passando conhecimento dessa maneira. Dessa maneira. Porque os druidas eles estão presentes desde a época dos sumérios. Os sumérios nós estamos falando aqui numa escala de tempo de 6.000 anos, 5 a 6.000 anos antes de Cristo, até mesmo antes das pirâmides do Egito. Tá? Isso numa escala numérica que nós utilizamos aqui. Então, esse é o primeiro vídeo que eu trago para vocês. Eu vou falar do relato, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu trago para vocês. Outra coisa importante que eu preciso trazer para vocês é isso aqui, ó. Olha só. Os caras estavam gravando, olha só, um campo, tá? Que tem uma pista de corrida. Os caras estavam gravando e uma pessoa aparece, tá? Se você for analisar a história aqui, ó, os caras estavam gravando, uma pessoa aparece e basicamente essa pessoa vai e corre para o outro lado. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que está me assistindo, como é que você acha que são os espiões, os verdadeiros assassinos do governo? Aquela galera que é contratada para resolver o problema e ir embora. Você imagina como é que esses caras, eles chegam no lugar, eles apagam a pessoa que o governo tem que apagar e elas vão embora sem deixar rastro. Como é que acontece isso? Você imagina, você tem lá uma pessoa, né, que tem segurança, que está num prédio tal, que está em tal lugar, tem cheio de câmera de segurança, e aí praticamente esse cara está bem protegido ali. Aí passa algumas horas, fica incomunicável entre os seguranças e a pessoa que está protegida, o segurança entra no local e a pessoa tá morta. Aí os caras olham as câmeras de entrada e não tem nenhuma passagem. A pessoa que executou aquele serviço, ela não caminhou por aquele lugar. É como se ela tivesse pegado um atalho e ela chegou no mesmo lugar. E aí você se pergunta, como é que coisas assim podem acontecer? Por exemplo, quantos casos de homens de preto, você tem um caso raro de extraterrestre. Vamos dar um exemplo aqui, tá? O caso dos homens de Varginha, por exemplo. Os casos dos homens de Varginha. Você pega lá, dois homens de preto, que não tem um fio de cabelo no corpo, dois homens, eles entrevistam uma mulher sobre o que aconteceu na cidade, sobre que tipo de entidade que estava ali, sobre o que ela viu, o que ela acha. Os caras oferecem para a mulher $20.000, naquela época como se fosse hoje uns 400 mil reais, para eles levarem a mulher embora e sair do campo de visão. A mulher recusa, os caras simplesmente saem da porta da casa dela e desaparecem. Simplesmente eles passam pela porta, fecham a porta. Quando a mulher olha a porta, cadê os caras? Pô, os caras estavam aqui, eles chegaram, eles sentaram no sofá, eles conversaram comigo, eu apertei a mão deles, eu não era fantasma. E aí eu recusei a proposta, né? Eu não quero sumir no meio do mato, vai saber o que esses caras vão fazer. E praticamente, quando eu fechei a porta, esses caras sumiram. E aí, cara? Como é que isso é possível?
Aí nós precisamos entender uma coisa. O campo eletromagnético que está presente na Terra, esse campo, de alguma maneira que nós não compreendemos, ele reverbera no espaço-tempo. Então, dependendo do lugar que você pisa, você aparece em outros locais. Eu trouxe no canal em 2018, mais ou menos, há uns 5 anos atrás, eu trouxe no canal, posso tentar trazer de novo esses artigos, de pessoas que desapareceram na floresta. Tava tipo assim, o pai, a mãe e a filha. Aí a filha decidiu escalar uma árvore. Ah, achou a árvore bonita, o pai e a mãe fizeram um piquenique debaixo da árvore, aí a filha falou, vou escalar essa árvore. Só que quando a filha escalou a árvore, ela desapareceu, ela simplesmente desapareceu. E aí, praticamente, o pai e a mãe começou a ficar incomodado, passou 1 hora, a filha nada, começaram a gritar, chamar e nada. O pai correu para chamar o bombeiro, a polícia, não sei o quê. Isso nos Estados Unidos, chegou a polícia, não sei o quê. O cara falou, minha filha acabou de subir essa árvore. Acabou de subir, isso sobe e ninguém encontra essa menina, olham com a câmera e nada. Aí fazem uma varredura, fazem uma busca, acreditando que algum animal silvestre pegou a menina e fazem uma busca e não encontram nada, nenhum vestígio de trilha, nada. Simplesmente sumiu. Teve um caso brasileiro de um ribeirinho que usava uma cartucheira para poder caçar javaporco, esses animais. Ele encontrou fosse uma porta trançada na floresta. Tipo assim, eu já encontrei isso na floresta, é muito perigoso. Tem muito cipó na floresta, muito cipó. E aí, muitas vezes, o cipó ele fica reto assim, ó. Ele fica reto. Mas algumas maneiras inacreditáveis, você vê o cipó trançado. Aí você tem que se perguntar, quem trançou esse cipó? Porque o cavalo, o javali, a onça, até mesmo o macaco, ninguém vai ficar trançando o cipó no meio da floresta, a não ser que seja alguma coisa inteligente. Os índios têm a concepção que não se deve, quando você entrar na floresta, você deve pedir licença. E aí, esse ribeirinho, depois eu posso falar a história completa, ele passou por esse lugar trançado. Ele foi descoberto 1 semana depois, com todo mundo procurando ele, e ele jura que passou 3 horas. Ele jura que só passou 3 horas desde quando ele passou por ele. Então, casos assim acontecem o tempo todo. O tempo todo. Pessoas que de alguma maneira acessam um lugar, às vezes um lugar secreto, e quando elas entram naquele lugar secreto, elas se tornam invisíveis. Elas partem para uma outra dimensão. E não só uma outra dimensão, como também elas aparecem em outro lugar. Teve um caso no Brasil que foi muito ridicularizado, que foi o caso do Lázaro, que era um assassino que foi perseguido pela polícia. No final, foram mais de 500 policiais procurando ele na floresta, moveu o exército, moveu o helicóptero. Dizem que mataram o Lázaro, capturaram ele. Foram mais de 200 tiros que deram. Só que ninguém revelou o corpo. Ninguém revelou o corpo do Lázaro. Ninguém abriu um caixão. Ninguém chegou e falou, tá aqui. Não teve nem mesmo os policiais, aquelas fotos que vazam no WhatsApp, ninguém pegou nada. E o cara simplesmente desaparecia. Simplesmente desaparecia. Então tem muitos mistérios. Muitos mistérios. E aí entra algumas coisas que nós precisamos falar aqui. Tá? Existe um governo secreto em todos os países que cuida de fenômenos sobrenaturais. Que cuidam de fenômenos que não são convencionais. Isso existe até mesmo no Brasil e provavelmente os caras estarão assistindo o meu vídeo. Tá? Mas aí, o que acaba acontecendo é o seguinte. Esse exército de pessoas que ficam procurando coisas, que eu acho que é importante falar, esses caras, eles não dão brecha pra televisão, não dão brecha para nada. Então assim, casos extraordinários acontecem, eles vão lá e resolvem o problema em 1 hora. Em 2 horas. Agora, como que esses caras chegam no lugar? Tipo assim,
você liga, já vi casos assim. O cara, ele presenciou uma luz brilhando, o cara presenciou uma luz brilhando no meio da floresta e alguns seres maiores, alguns seres de uns 4 metros. Aí o cara liga pra polícia e fala assim, ó, eu não sei te explicar isso aqui, mas eu tô vendo umas luzes no meio da floresta, como fosse um disco voador, e tô vendo 2 caras grandes aqui. Eu não sei o que eu faço com isso, mas tá aqui, eu tô registrando, tô com medo, não sei o que, se puder vir. Aí o policial, ele tem um protocolo. O protocolo, eu sei que eu tenho amigos policiais, existe um protocolo para OVNIs. O policial, ele não vai fazer nada, ele vai ligar para uma agência que cuida desse problema. Aí ele vai ligar. Geralmente é uma agência de São Paulo. Quando o cara liga, meu irmão, ele vai passar o endereço, a região, descrever o que o cara falou. Meu, esse é até um pouco engraçado. Esses caras aparecem no local assim, ó. Assim, ó, em 3 minutos. Então, tu ligou pro cara, me aparece um carro chegando em 3 minutos. Aí você se pergunta, como que esse carro fez isso? Aí, lembra que a ficção imita a realidade. Como assim a ficção imita a realidade? Ó, tá vendo aqui, ó? O cara atravessou um portal, ó. Vamos lá pra você ver, ó. A ficção imita a realidade, ó. Aí você fala, mas como que isso é possível? Eu vou te falar como que isso é possível, tá? Olha só, a ficção imita a realidade. Quem aqui não lembra desse filme chamado Jumper? Esse filme chamado Jumper é um filme que um rapaz, ele consegue, eu vou até pegar um trecho do filme, deixa eu só ver se está enquadrado aqui, ele consegue teletransportar. E aí nesse filme é o seguinte, Jumper, ele é um garoto, tá? Ele sofre um bullying, né? E aí olha que coisa interessante, ele vai lá pegar alguma coisa, as pessoas jogaram o brinquedo dele, não sei, no lago. Aí quando ele vai pegar o brinquedo no lago, ele vai lá e cai, ó. Olha só, ele vai lá e cai aqui, ó. Ele vai lá, pegou o brinquedo e de repente ele cai no lago, ó. Deixa eu ver se a imagem quadrou. Aí ele tá no lago, né? De repente, de uma maneira inacreditável, ele aparece numa biblioteca, ó. Olha só. Ele apareceu numa biblioteca. Aí você fala, meu, é um filme, é Hollywood, sabe, é super-heróis, não é tão bem assim. Aí você se pergunta, meu, mas por que você acha, como que esses caras chegaram à conclusão que coisas assim eram reais? Aí nós temos outro vídeo aqui, que é esse vídeo aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Esse vídeo aqui é o seguinte, tá? É claro que tudo é especulativo, né? Esse vídeo aqui é o seguinte, membros de um alto escalão da Rússia, eles praticamente estão atrás de um cara que utiliza teletransporte. Porque assim, o governo e o exército, a marinha, o alto escalão sabe desses acessos, desses portais. E quando uma pessoa utiliza esses portais, o governo ele se preocupa em encontrar essas pessoas. Tipo no filme Jumper. No filme Jumper existe um exército que vai atrás dos caras que usam esse teletransporte. O governo utiliza o teletransporte. Tanto é que os caras que vão atrás, eles têm essa capacidade também. Então eles são caçadores. Então, por exemplo, você fez um acesso a tal lugar, o governo começa a investigar. Não tarda muito, eles chegam até você. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de acesso que você faz. Muito cuidado. E aí, olha só, esse aqui é um vídeo, tá? Olha só, o cara, eles estão dentro de um carro, ok? Utilizando uma câmera tecnológica, ó, o governo russo, né, e os seus agentes localizaram uma pessoa que estava procurada, né? E essa pessoa praticamente é uma pessoa que estava desaparecida. Né? E aí você vê o quê? Os caras buscando tal pessoa. Buscando uma pessoa desaparecida. E aí você vê o quê? Os caras como agentes. Correndo atrás da pessoa. Então isso aqui é como eles agem. É como eles agem. Então, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, ela começar a usar esse teletransporte, alguma câmera fragar essa pessoa, o governo vai ter essas informações
Essas informações vão chegar nessas agências e esses caras vão ser como é que fala a palavra? Esses caras vão ir pro lugar para pegar a pessoa. Eles vão ter autorização e vão começar a ir atrás da pessoa. Então eles vão atrás da pessoa. Olha só, e correndo atrás da pessoa. E o tempo todo correndo atrás da pessoa. E a pessoa desaparece. Tá? E a pessoa desaparece. Olha só. Tá indo correndo atrás. O cara entrou num mercado. Quando o cara viu que não tinha jeito, ó. Quando o cara viu assim, ó, não tem jeito, eu vou ser pego. O que o cara faz? O cara sai. E aí, como é que você explica isso? Né? Aí vão dizer que é um filme. O governo ele tem protocolos para isso. Eles vão dizer que é um filme. Eles vão dizer que estavam encenando. Eles vão dizer que era efeito de holograma, de tecnologia, que era um treinamento militar. Eles vão usar qualquer desculpinha porca para encobrir esse fato. E olha a cara do cara. Tipo assim, sem entender. Então, isso é a questão que eu falei, do teletransporte. Agora, por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui é só a ponta, tá? Só a ponta. Deixa eu voltar aqui a imagem para a gente chegar aqui na parte aqui, ó. Olha só. Olha lá. A distorção do espaço-tempo. Pois bem, agora eu vou relatar para vocês um relato que eu recebi, tá? Eu tenho certeza que eu não fui o único que recebeu esse relato. Eu acredito que mais pessoas já receberam relatos parecidos, tá? Inclusive aí talvez produtores de conteúdo, né? Mas eu vou contar esse relato aqui agora para você poder entender. Tinha uma mulher que pilotava uma moto e, por ser motoqueira, ela fazia grandes distâncias. Né? Aquele pessoal, sabe quando você está dirigindo um carro e você vê uma fileira de motoqueiros? E aí praticamente o pessoal está fazendo passeando, indo de cidade em cidade, geralmente com roupa da Harley Davidson, aquelas motos antigas. Pois é, a mulher participante desse grupo. E ela estava, né, dando o seu rolê em São Paulo, né, indo para alguns lugares. E de repente, numa dessas avenidas de alta velocidade, ela pegou a moto dela, dirigindo, e duas motos passaram assim. Tinha mais moto, mas duas motos em específica passaram assim numa super velocidade. E a mulher desconfiou, porque era Harley Davidson, não sei o quê. E aí ela olhava para essas motos, né, e falou, pô, os caras desapareceram, né? Porque geralmente nesses encontros de moto, você não conhece todo mundo, tá? Tipo assim, 20, 30 pessoas, 20, 30 motoqueiros andando juntos. Você não conhece todo mundo. Você faz parte do grupo, mas você não sabe quem que é quem ali. Você sabe que você conhece umas 3, 4 pessoas, mas a galera se une ali, mas ninguém conhece todo mundo que tá ali dentro. E aí esse cara sumiu. A mulher pegou a moto dela, acelerou para poder ver se encontrava os caras, não encontrou. Beleza, pois bem, esse foi o primeiro relato. Ela viu esses dois caras numa super velocidade. Depois ela andou de moto novamente, só que aí ela andou com um amigo dela. Ela não fez aquela passeada. O primeiro relato dela que ela encontrou com esses caras com super velocidade. Aí de repente ela estava andando com um amigo dela. Só os dois passeando de moto. E aí passou exatamente os mesmos dois caras numa super velocidade. Só que tinha uma curva na frente, que tinha que reduzir. Pois bem, ela passou, tinha a curva. Quando os motoqueiros saíram do campo de visão dela, quando ela passou pela curva, seria meio que impossível os caras terem desaparecido. E os caras desapareceram. E aí foram várias vezes em São Paulo que essa mulher ela via esses motoqueiros desaparecerem. E nunca encontrava esses caras. Nunca encontrava. E aí teve um dia que ela estava passeando com os motoqueiros, já estava um grupinho de 5, 6 pessoas. Não foi a primeira vez que ela viu esses caras. Ela praticamente estava não vou chamar de boteco, mas é como se fosse aqueles barzinhos de BR,
que tem aqueles DVDs, aquelas coisas retrô, vintage. Tava lá de boa com o pessoal. E aí, praticamente, os caras que já tinham passado na frente dela, e ela não conhecia, numa super velocidade, esses caras chegaram depois, no mesmo barzinho. E aí ela se perguntou, como que esses caras que passaram na nossa frente chegaram no barzinho depois? Se a gente chegou aqui agora e os caras estavam muito na frente. Então gerou uma certa desconfiança. Aí essa mulher foi conversar com o cara, os dois caras não quiseram conversar. E ela se perguntou, a primeira coisa que ela falou foi o seguinte, como que vocês passaram por mim, pela minha galera, numa super velocidade, e a gente chegou primeiro que você nesse bar? Né? Não faz sentido. E aí, basicamente, os caras não quiseram responder. Um dos caras foi pro banheiro, tá? Um dos caras fez uma cara feia pra mulher e foi pro banheiro, não quis bater papo. O outro cara, ele falou para ela o seguinte, olha, se eu te contar, você não vai acreditar, né? Mas se você quiser saber, você vai ter que vir comigo. E aí, né, ela pegou o contato do cara, e tal, e foi embora, né? Aí ela olhou assim e falou, ó, eu vou, antes dela sair do estabelecimento, ela olhou e falou assim, beleza, eu vou com você, eu vou na minha moto e você vai na sua moto. O cara falou, não, você vai na garupa da minha moto, e eu vou te mostrar como a gente faz isso, que a gente tem uns atalhos que a gente segue. Só que quando o cara falou que era atalho, a mulher pensou que era alguma cidadezinha, alguma coisa que fazia com o cara. Só que não, os atalhos realmente são atalhos assim, dimensionais. O cara entra numa dimensão e desaparece. E aí, beleza, a mulher marcou com o cara, beleza, então, eu vou na garupa da sua moto, mas eu vou com alguns amigos meus, tá? Tipo, os caras vão atrás. E aí, ela olhou assim, o banheiro, e falou, cadê seu amigo? O amigo, ele já tava montando na moto. Só que do banheiro para a porta da saída, o amigo deveria passar por ela. Mas o cara entrou no banheiro e do banheiro já saiu pela porta e já estava na moto. E o cara falou, ele pegou um atalho. A mulher ficou meio confusa, que tipo de atalho que é esse? Aí marcaram de ver, não sei o quê, e marcaram de seguir essa passeata de moto. Aí o cara foi dirigindo, a mulher foi na garupa, e os dois amigos foram por trás de moto. O cara falou o seguinte, ó, o cara pegou a moto e jogou para acostamento. Não me pergunta, eu não faço a menor ideia de como que essas coisas funcionam. E também até agradeço a Deus por não saber como funciona. Porque se eu soubesse como funciona, o governo provavelmente estaria atrás de mim. Então, graças a Deus, eu não sei nada. E fico até feliz de não saber. E aí, praticamente, o cara jogou para acostamento. E aí, passou os dois amigos, assim, ó. Ela falou assim, mas peraí. Ela falou assim, peraí, meus amigos acabaram de passar por mim. Aí o cara falou, aqui nós estamos invisível. Nós estamos dentro do acesso. Mas que tipo de acesso? Aqui é um atalho. Daqui onde nós estamos, a gente consegue chegar em tudo quanto é lugar mais rápido. Aí ela falou, ó, se você quiser aprender isso, eu te ensino. Mas nós vamos ter que ir em tal cidade. E aí, daqui para tal cidade, eu consigo pegar um atalho. Só que a mulher ficou com medo. Pô, os amigos dela passaram de moto, né? Ninguém viu ela. Ele ficou com medo. Aí o cara falou, né? Ok, eu te levo embora, mas você nunca mais vai me ver. Você nunca mais vai me ver. Telefone nunca mais vai existir. Né? Eu posso te levar embora. Né? Mas para eu te ensinar o que eu sei, nós temos que ir em tal lugar. Né? E a mulher recusou. E aí, praticamente, o cara estava na moto. Ele conseguiu voltar para a região de São Paulo, onde eles estavam. E os amigos estavam andando para frente, meu irmão. Tipo assim, os amigos procurando a mulher na frente. E ela já tinha voltado. E aí, elas perguntou, mas como é que esses caras chegam tão rápido? E aí, ela não entendia que era portal. Depois que ela foi colocar a cabeça em ordem, ela não entendeu que era portal. O fato é, esse cara sumiu, ela nunca mais viu esse cara, nem aquela dupla de moto, mesmo ela passeando, nunca mais viu. E praticamente os caras atravessavam esse tipo de portal. Agora, como que isso é feito, eu não faço ideia. Mas ela, antes dela recusar, ela fez uma pergunta. Falou, meu, por que você não ensina isso, por exemplo, para a Marinha,
pro exército, pro governo. Por que você não pega essa informação e ensina? Né? Porque isso aí o governo, pro exército, deve ser o cara falou, mas você acha que o exército não sabe? O exército sabe disso aqui. As forças armadas sabem sobre esses acessos. Eles sabem que existem acessos. Os governos mundiais secretos sabem que tem acessos. Todo mundo sabe. Inclusive, na hora de fazer um acesso, você tem que ver quem tá te olhando. Se tem câmera, se simplesmente você tem que ver. Né? E aí, praticamente, foi aí que ela ficou com um pouco de medo e não quis ir para a cidade. Fato é, né, ela voltou para casa e colocou a cabeça em ordem, achou que estava ficando doido, e depois de um tempo ela percebeu que se tratava desses acessos que eram teletransporte. Então, a conversa que era baseada era em teletransporte. Agora, como que isso funciona, eu não faço ideia. Mas, se a gente considerar que o disco voador não respeita as leis da física, tipo, acelera a 150 mil quilômetros por hora, desaparece, e de repente para reto, tipo assim, e ninguém que está dentro do disco voador vira purê, e o disco voador não, sabe, tipo assim, ele está a 150 mil quilômetros por hora, ele está aqui e de repente ele vem para cá, e todo mundo que está aqui dentro não vira purê de batata. Se a gente parar para refletir que não se respeita as leis da física, é porque, inclusive, tem projetos militares que demonstram que esses discos voadores utilizam campo magnético. A pergunta que fica é: o quão que nós não sabemos dessas informações? O quão misterioso é o mundo? Nós não sabemos nem 1%. Então você imagina o seguinte: o cara foi capaz de se teletransportar. Inclusive, né, para a gente poder finalizar, aquela filmagem rara de buscando um cara que teletransporta, velho. Os caras estavam buscando um cara que teletransporta, deixa eu ver se a imagem vai enquadrar aqui, vai. E aí, quando encontrou o cara, quando chegou para encontrar o cara tá aqui, né? E ele foi lá e desapareceu. Agora, como que se faz isso? Bom, a gente não faz a menor ideia. Os caras sem entender, ó. Todo mundo sem entender. Todo mundo sem entender. E falei, meu, como é que pode um negócio desse, ó? Todo mundo sem entender. E aí entra aquela questão, tá? Como existem pessoas que são capazes de irem para esses lugares. Agora, o que elas fazem, eu não faço a menor ideia. Eu não sei te dizer se é um dispositivo que você aperta e você tem acesso a esses lugares. Eu não sei se é alguma coisa que ensinam, talvez uma vibração, talvez um pensamento, sei lá, cara, eu não faço a menor ideia, ou alguma coisa que utilize, ou se essas pessoas usam, elas sabem os lugares que tem esses acessos. De repente a pessoa ela enxerga os lugares que tem acesso. E aí talvez, não sei, eu estou supondo, talvez se a pessoa mentalizar que ela está na praia, tipo, lá em Guarapari, na praia, não sei o quê, tipo, se a pessoa mentalizar em cima do acesso, talvez a pessoa viaje. Eu não sei, cara. Eu estou tentando supor, porque a gente não tem informação. A gente não sabe como isso funciona. Não sabe. Né? Então, assim, é uma das coisas mais bizarras que tem. Tá? É um conhecimento maluco? É um conhecimento de doido? É um conhecimento de doido. Você tem que ter a cabeça aberta. Se você tiver a cabeça fechada para o que nós estamos falando aqui, meu irmão, nada vai fazer sentido para você. Nada vai fazer sentido. Você tem que ter a mente aberta. Somente com a mente aberta você vai entender um pouco sobre esse assunto. E a gente vai começar a falar de demônios, paranormal, a coisa aqui, e vai ficar sinistra. Então, assim, se portais, acessos já estão dando um nó na sua cabeça, imagina o que virá. Então, assim, coloca na sua cabeça, tira o preconceito, tira esses preconceitos que não tem como teletransportar, tira, já vai tirando, porque tem muito mais coisa para poder falar, tá? Então, assim, esse vídeo ele foi baseado, deixando bem claro para vocês, tudo que eu trouxe nesse vídeo, eu tenho certeza que não vai incomodar o sistema. Porque toda vez que eu gravo um vídeo como esse, pessoal, eu deixo esse vídeo no canal do YouTube como vídeo não listado.
e espero a aprovação mecânica da pessoa. Então alguém, um agente, vai lá, assiste o vídeo e esse cara dá positivo para o vídeo. Se o vídeo tiver verde, significa que, ok, eu posso falar sobre esse assunto. Se o vídeo tiver amarelo, eu tenho que apagar o vídeo e eu não posso mais falar sobre esse assunto. Então, assim, essa foi a maneira que eu encontrei de poder trazer esse tipo de conhecimento para vocês. Então, certos conhecimentos que eu não posso falar, eles já avisam. Ó, esse conhecimento não dá para falar. Eu vou lá, deleto. Infelizmente, vai ficar sem aquele conteúdo. Então, essa é a maneira que eu trago. Então, assim, todos os vídeos que estão aqui, que estão aprovados aqui, é porque alguém manualmente os aprovou, tá? Manualmente os aprovou. Então, assim, você imagina o que tem nesse mundo. Porque se o primeiro vídeo desse canal já fala sobre teletransporte e já é algo pesado, imagina os próximos vídeos. Não é verdade? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.